Oi, gente, tudo bem? Dou glória a Deus pela vida de vocês que assistem meu canal. Muito obrigado. Estão convidados a assistir cada vez mais. Vamos à palavra Gênesis 35. Oh, meu Deus, aqui. E aconteceu que ao terceiro dia, deixa eu ver se é esse mesmo, 35, não é esse. O nascimento de Benjamim, que lá era 34. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço, deixa eu ver, 17. Aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, já disseram, lhe disse Benjamim, a parteira, não temas, porque também esse filho nascerá. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. Até aqui. Deixa eu ler já o primeiro para entender. Partirem de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efraim, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. Então, irmãos, Raquel teve um filho, teve o segundo filho. O primeiro foi José, o segundo Benjamim. Mas só que ela deu o nome de, deixa eu ver aqui o nome dele, Benoni. Porque ela estava mal, aí a parteira falou, já dá logo o nome do nenê. Aí ela pôs o nome, essa parteira. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni. Então, Raquel deu o nome do filho dela de Benoni, porque estava muito sofrido aquele parto. E ela morreu, mas só que ela pôs o nome de Benoni. Benoni quer dizer sofrimento, amargura, dor. Mas aí, Jacó falou, depois que ela morreu, falou, não, eu não vou deixar o nome do meu filho de dor, sabe, nome que significa dor. Então eu vou pôr Benjamim, que significa a mão direita, o filho da felicidade, o filho amado. Então ele pôs o nome de Benjamim, que significa filho amado. Então, irmãos, o seu nome é Benjamim, o seu nome é filho amado, você é amado do Pai. Mesmo que a tempestade esteja forte, mesmo que o barco queira virar, mesmo, sabe, que esteja tudo o contrário, há um Deus que está no controle da sua vida. Mesmo que esteja, sabe, tudo virado, você pensa assim, não vai dar certo, não existe um Deus, sabe, entrega para Ele, sabe, as suas dores, as suas enfermidades. Há um Deus no controle dessa tempestade, há um Deus no controle desse vento, há um Deus que acalma o mar, entendeu? Não deixa o barquinho virar, sabe? Há um Deus cuidando de você, sabe? Mesmo que a tempestade venha, mesmo que aconteça várias coisas, há um Deus, sabe, zeloso, cuidando de você. Não temas, Ele está contigo, não duvide, Ele é o teu Deus. Amém, irmãos? Fique calmo, sabe? Vai entregando a Deus, ora, jejua, como eu sempre falo, busque a Deus, sabe? Não deixe as coisas, sabe, ficarem da mesma maneira, sabe? Há um Deus cuidando de você, Ele está no controle de tudo. Ele cessa a tempestade, Ele acalma este mar. Amém, irmãos? Fique em paz. Há um Deus cuidando de você, sabe? Ele não dorme, não cochila, o guarda de Israel, sabe? Aquilo que está de ponta cabeça, Deus vai pôr de cabeça para cima. Aquele cativeiro,
sabe que você não aguenta mais, o Senhor vai, sabe, ajudar, vai tirar você desse cativeiro, dessa agonia, desse desespero. Há um Deus que controla tudo, há um Deus que toma conta de tudo, sabe? O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo que a figueira não floresça, sabe? Mesmo que não há fruto na vide, confia que esse Deus está te socorrendo, está do teu lado, está te ajudando, sabe? Esse Deus é maravilhoso, sabe? Ele não deixa nada para trás. Ele começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para continuar. Mesmo que parece que tudo vai desmoronar, existe um Deus no controle, existe um Deus tomando conta de tudo. Existe um Deus que acampa os anjos ao teu redor, sabe? Tudo coopera para o teu bem. Existe um Deus que ilumina a nossa vida, que nos guarda, sabe? Que nos dá vitória, que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Antes que houvesse dia, eu sou, Deus fala, não há quem possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então, irmãos, Deus está agindo na tua vida. Quem vai impedir as bênçãos, as vitórias? Sabe? Agindo Ele, quem impedirá? Tome posse dessa vitória. Para Deus nada é impossível. Ele fará o possível para acontecer maravilhas na tua vida. Fará milagres, sabe? Ele fará o possível para você ser feliz. Porque o teu nome agora é Benjamim. Benjamim quer dizer filho da felicidade. Você será feliz, que tem um Deus cuidando de você, sabe? Você levanta toda manhã, esse Deus está lá já, esperando para te abençoar, sabe? Ele não dorme, não cochila, guarda de Israel, fica 24 horas, te abençoando, te guardando, te livrando, sabe? Te dando escape, livramento, sabe? As coisas que o inimigo as flechas que o inimigo vai tacando em você, Deus vai tirando uma por uma. Ele quebra o arco, corta a lança, Ele queima os carros no fogo e ainda te diz: aquietais, sabeis que eu sou Deus. É esse Deus que servimos, irmãos. Um Deus que está 24 horas, zelando por nós, cuidando de nós. Ele deu já o Filho dele para morrer por nós naquela cruz e ainda cuida de nós. Éramos para estarmos louvando, agradecendo de noite sem parar pelo amor desse Deus. O amor dele é imensurável. Te agradeço, Deus, pelas tuas maravilhas, pelo teu poder, pela tua graça. Ele tem feito tantas maravilhas na minha vida e sei que Ele fará mais, sabe? Porque enquanto a vida é esperança, enquanto o homem está vivo, Deus só vai abençoando, vai guardando, vai livrando. Deus não fez o homem para sofrer, fez o homem para se regozijar, se alegrar e bendizer o teu nome. Estamos aqui para louvar o nome do Senhor, sabe? Não se preocupe se tudo está de mal a pior. Tem um Deus no controle. Entrega tudo a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Para sobressair a tua justiça como uma luz, como o sol ao meio-dia. É esse Deus que cremos. Sabe? Que mundo que vira, que tira-nos do cativeiro, que nos tira do deserto. Sabe? Quando Agar pensou, eu vou mandar meu filho para longe porque eu não quero vê-lo morrer nesse deserto. Quando Abraão despediu Agar, Sara mandou: Abraão, despede Agar e o filho dela porque eu não quero eles aqui com a gente, sabe? Aí Abraão quase chorando, não
queria, mas Deus falou, pode deixar, Abraão. Abraão deu um pedaço de pão, um odre de água e falou, despediu os dois, quase chorando, chorando. Quando chegou no deserto, ela viu tudo, sabe, deserto, não tem casa, não tem comida, não tem, sabe, não tem rua, não tem água, não tem nada. Então ela olhou aquilo e falou, meu filho vai morrer. Falou, fica bem longe de mim, filho. Pôs o filho longe e se retirou para não ver a morte do filho. Aí o filho começou a chorar, o anjo ouviu o choro do menino, Agar chorando e o menino chorando. O Senhor ouviu o choro do menino e falou, Agar, pega seu filho, e dele farei uma grande nação. Aí Agar pegou o menino e o Senhor mostrou. Tinha uma fonte de água perto deles e eles, tanto agoniados, tão desesperados, não viram. Aí o Senhor mostrou a fonte. Aí eles foram beber água. Então é assim, irmãos. Entendeu? Às vezes você está tão desesperado, acha que não tem solução, mas tem um Deus que está no controle de tudo, que cuida de tudo. Tem um Deus perto de você. Tem um Deus tomando conta de você. Não te preocupe. Mesmo que você esteja no deserto, Agar, o desespero era tanto que ela não viu a fonte de água. Aí Deus mostrou para ela. E Deus foi o mesmo que cuidou dela, dos filhos dela, sabe? E deles fez uma grande nação. Então, irmãos, o filho dela fez uma grande nação. Então é assim que Deus faz. Não olha para, sabe, aquilo que Deus tem para nós é que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, é que Deus tem preparado para nós. As bênçãos dele para nós é muito, sabe? Se você pede para Deus abrir uma porta para você, Ele abre um portão. Ele te dá muito mais além do que você imagina, do que você pensa, sabe? Esse Deus é maravilhoso. Contempla o que Ele vai fazer na sua vida. Há um Deus no controle, há um Deus que dirige tudo, sabe? Um Deus que está no teu barco, sabe? Que já acabou com a tempestade, sabe? Que corta laço, embaraço, que desfaz todo o mal na sua vida. Se não for o Senhor, o inimigo teria nos engolido vivo. Mas o Senhor interveio, o Senhor veio e nos socorreu. Então, irmãos, vamos esperar com paciência nesse Deus. Como disse Davi, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Espera com paciência. Confia nesse Deus. Fica na presença do Senhor. Amém? Esse Deus, sabe, que zela por você, que foi naquela fornalha ardente, sabe? Entrou naquela fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego e passearam dentro daquele fogo, porque o Senhor não deixa a chama arder em ti. O Senhor não deixa a água te afogar. O Senhor não deixa você chorar, você, sabe, clamar muito, Senhor. Quando você pede, antes de você pensar o que vai pedir, o Senhor já sabe. E Ele te dá grandes vitórias. Vai confiando, irmão. Vai agradecendo a Deus pelos milagres que Ele faz na tua vida. Que Ele fez, que Ele faz, que Ele fará. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele que abriu o mar vermelho, sabe?
quando aquele povo pensava que ia morrer. Aí Moisés falou, quando eles viram o faraó atrás deles, os cavaleiros de faraó correram atrás deles. Eles ficaram desesperados. Moisés, você não trouxe para morrer aqui? Não tinha cova no Egito. A Moisés falou, esse povo que vocês estão vendo, nunca mais vereis. E não viram mesmo, que eles morreram afogados. Quando eles olharam para frente, o mar, como vamos fazer aqui na frente? Tem um mar, se atravessarmos vão morrer. Se formos para trás, faraó, os cavaleiros, guerreiros de faraó nos matará. Aí foi na hora que o Senhor falou da Moisés, o que você tem na mão. Moisés falou um cajado, o Senhor falou, bate nas águas. Aí ele feriu as águas, o mar se abriu e o povo de Deus passou. Mas quando veio o povo de Faraó, os guerreiros de Faraó, todos animados para matar o povo de Deus, Moisés tocou novamente nas águas, as águas se fecharam e morreram todos os guerreiros de Faraó. É assim que Deus faz. Ele elimina teus inimigos. Se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, sabe? Os humilhados serão exaltados, o Senhor vai te levantar, vai te dar grandes vitórias, porque Ele está no controle da tua vida, Ele está vendo tudo, sabe? Como falou Davi, estava naquela caverna, porque é tanto nome, estava naquela caverna, sabe? Fugindo de caverna a caverna, sabe? Desesperado, sem saber o que fazer, sabe? Os guerreiros de Saul queriam matá-lo, procurando, sabe? Ele fazia os salmos, ele cria que Deus ia livrá-lo, se bem que tinha salmos que ele falava, Senhor, sabe? Eu estou na angústia, eu estou no desespero. Ele tinha salmo que ele falava assim, mas ao mesmo tempo ele falava, porque te aflige minha alma, confia em Deus, pois ainda o louvarei. Porque ele sabia que Deus ia tirar ele daquela situação, mesmo que demorasse. E ele fez o Salmo 70, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Sabe? Quando ele cometeu aquele pecado terrível, ele falou, Senhor, pode retirar tudo de mim, as riquezas, o palácio, coroa, tudo que tu me deste, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia que tinha um Deus no controle da vida dele, como está controlando a sua vida, meu irmão. Tem um Deus cuidando de você. Então não se aflija, não se desespere, confia que é o mesmo Deus que foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, é o mesmo Deus que está contigo. E no fim dos tempos, lá Jacó, pensando que o filho dele, José, estava morto, no fim de tudo, José foi para o Egito, virou todo José, estava naquela prisão, injustiçado por aquela mulher que queria tocar nele. Os irmãos dele venderam ele para Potifar, e Potifar deixou ele tomar conta de tudo, falou, tudo está nas tuas mãos, menos a mulher, mas a mulher insistia, andava atrás dele, queria tocá-lo, e ele não quis. Ela pegou a capa dele e mentiu para o esposo. A esposa pôs ele na prisão, e na prisão ele contou o sonho do copeiro e do padeiro, e ele disse, padeiro, esse sonho, padeiro, é que você vai morrer, e você, copeiro, morre, você vai voltar para o palácio, mas se lembra de mim quando estiver na presença de Faraó. E o copeiro esqueceu 2 anos. Depois de 2 anos, Deus fez Faraó sonhar um sonho, e não tinha ninguém que interpretasse. Aí o copeiro lembrou de José na prisão, foi chamar José. José interpretou o sonho de Faraó, o rei, que era o sonho, ele 7 vacas magras, 7 vacas gordas, sabe? As gordas engoliam as magras, então ele falou 7 anos de fome, 7 anos de abundância. Aí falou, você pega e guarda no celeiro
né? Os 7 anos de abundância, você colhe tudo e guarda para quando chegar os 7 anos de fome, ter o que comer. Aí o rei falou, quem eu porei para cuidar, né, dos meus mantimentos, do meu celeiro? Aí ele falou, José, só pode ser você, que você tem o Espírito de Deus, dá para ver em você. Aí ungiu José, pôs o anel de rei no dedo de José, sabe, pôs a capa, falou, José, você manda aqui no Egito, acima de mim, só acima de mim que você não manda, abaixo de mim é você. E José ficou reinando lá no Egito. Quando os irmãos dele vieram buscar trigo, ele falou que Deus, ele reconheceu os irmãos e falou que deu o pai de vocês. Aí quando trouxe o pai viu José vivo, que o pai até aquele momento pensava que José estava morto. Mas Deus não deixou Jacó morrer sem ver o filho dele vivo. E o filho dele prosperando, cuidando de tudo no Egito, deu casa, deu tudo para ele, para o pai dele, porque pai para os irmãos, porque o faraó falou, pode cuidar do seu pai, pode dar casa para ele aqui no Egito. Então foi assim, irmãos. Deus não despreza ninguém. Jesus fala que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então Deus cuida de você, sabe? Quando José sonhava com aquela espiga, sabe? Aquelas palhas se dobravam para ele. Era isso que ele ia acontecer, que os irmãos dele, o pai, todos se dobraram para ele. Ele reinou e cuidou da família dele. Então, irmãos, lembra, sabe, das maravilhas que Deus tem feito, sabe? Ele está cuidando de você. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não te despreza. Se seu barco tentar virar, o Senhor não deixa, sabe? Se as águas tentar te afogar, Deus não deixa. Se o fogo tentar te queimar, Deus não deixa. Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. Não dorme o guarda de Israel, nem cochila. Como diz Davi no Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Então, irmãos, mesmo você passar pela sombra da morte, no vale da morte, não te preocupe, Deus está contigo. Confia como Davi confiou, sabe? Então, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como Ele fez na vida de Agar, do filho dela, de Ismael. Ele é o mesmo, Ele fará na tua vida, sabe? A água está jorrando ali. Senhor, tem água viva para te dar. Tome posse da sua vitória. Ele está no controle, Ele está agindo, Ele está trabalhando, Ele está fazendo nova todas as coisas. Ele tem escrito uma nova história na sua vida. Tome posse, sabe? Lembra que esse Deus está contigo. Lembra que esse Deus está cuidando de você. Ele não cochila nem dorme, o guarda de Israel. Amém, irmãos? Fica nessa presença, fica nessa paz. Lembra que Deus está contigo, sabe? Ele te dá poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. O que Deus tem para ti é muito grande, sabe? Vai tomando posse dessas palavras, dessa vitória que Deus tem preparado para você é muito grande. Aquilo que você nunca viu, nem ouviu. Como nunca viu, nem ouviu. São coisas que Deus tem preparado para você. Coisas grandes, magníficas. Ele começou a boa obra, Ele é fiel para continuar. Recebe aí a proteção de Deus, a misericórdia de Deus na tua vida. Recebe aí, sabe, o trabalhar de Deus, o caminhar de Deus, o zelar de Deus por ti.
Ele acampa os anjos ao teu redor, sabe? Mesmo que o inimigo tente, ele não consegue. Por Deus está contigo. Ele está cuidando do seu celeiro, do seu salário, da sua vida, dos seus filhos, do teu caminhar, do seu levantar, do teu deitar. Recebe aí a vitória de Deus. Amém, irmãos? Que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? E deixo-vos a paz.